a Deus? Abra a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3. Querido, eu vou falar uma coisa para você, que precisa ser o teu sentimento ao entrar na casa do Senhor. Eu não aceito sair como eu entrei. E sabe uma coisa que nós precisamos entender? A atmosfera do culto não depende do que está acontecendo aqui, depende do que você está entregando aí. Por isso, nunca permita Satanás te dispersar. Nunca permita o irmão ao lado te distrair. Não permita. Porque essa oferta que você veio trazer nessa noite pode ser a oferta da sua vida. Pode ser a oferta que vai mudar a tua história, que vai mudar todo o cenário. Pode ser a entrega que Deus estava esperando para testificar sobre você no meio dos homens, para testificar de você nos céus, para testificar sobre o dom, a unção que Ele tem liberada para a sua vida. A oferta do teu coração, a oferta de uma adoração verdadeira, a oferta de um louvor com profundidade. Ei, não deixe o diabo te distrair no culto, no lugar da adoração. Porque com liberdade o Espírito passeia em nosso meio. É inadmissível Ele passar por você e não te perceber. Oh, Espírito Santo. Atos 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Diga comigo, subiam ao templo. Eu vou continuar a leitura. Você pode se assentar, porque eu já vou começar a pregar. Pedro e João subiam ao templo para a oração. Eles não estavam indo ao templo porque eles queriam ouvir uma palavra. Eles não estavam indo ao templo entregar uma oferta. Eles também não estavam indo ao templo para um momento de louvor. E tão pouco por causa de uma escala, por causa de um trabalho que precisava ser entregue. Pedro e João estavam indo ao templo por causa da oração. Diga comigo, oração. Orar em casa é bom? É necessário. Orar no trabalho é bom? É necessário. Mas nós precisamos compreender que existe um tempo de qualidade que precisa ser dedicado à oração. Quanto tempo você passa conversando com uma pessoa que está mexendo no celular? Se você tem um assunto importante para tratar com a pessoa e você está conversando com ela e ela faz assim para você, ó, então, né? Quanto tempo você continua o assunto? Eu sou o tipo de pessoa que simplesmente saio e deixo falando sozinho. Se eu tentar falar com alguém, isso lá em casa é assim, essa sou eu. O apóstolo já sabe, quando eu começo a falar, ele desliga o celular e vira ele com a tela para baixo. Porque se eu tentar falar mais que uma vez e eu for interrompida por qualquer coisa, eu não continuo o assunto. E não importa qual é o nível de importância que ele tem. Você imagina que no teu tempo de oração tem criança chamando, tem telefone tocando, tem TV ligada, tem um monte de coisa. Qual é o tempo de qualidade que existe nesse tempo de oração? Nós observamos que dentro do processo da igreja primitiva, orava-se aonde? Orava-se aonde? No templo. Hoje,
a coisa mais difícil que existe é quando nós convocamos a igreja para um relógio de oração, é virem todos que foram escalados. Porque nós adquirimos a infeliz mania de orarmos na nossa casa e achamos muitas vezes que se não é um culto, não compensa sair de casa para vir orar. Só que eu posso afirmar que a oração que é feita na igreja, ela flui diferente. Ela tem revelações diferentes. Ela traz um aspecto completamente diferente de tudo que você já viu no mundo espiritual. Eu vivi uma experiência tão intensa dentro dessa igreja, em oração, à tarde. Saí da minha casa e vim para a igreja. E comecei a orar. E ando para cá, e vou para lá. E vou não sei para onde, estou orando. Porque eu não oro de joelho. Eu oro andando, é demarcando território. E estou orando, de repente eu parei. E o Espírito Santo me levou na Índia. Gente, pelo amor de Deus, o que eu fui fazer na Índia? E eu entrei numa casa na Índia, onde estava acontecendo o assassinato de missionários na terra. E não era imaginação. Eu vivi toda a dor da família que estava ali. Era um casal e 3 crianças. Tinha um pastor com a sua esposa. O pastor estava amarrado numa cadeira. Eles já tinham matado o primeiro filho, o mais velho, tinham matado o segundo e estavam com o pequenininho, chutando o pequenininho como bola. E a esposa olhando para o marido, chorando e dizendo, não nega. E essa cena aconteceu na Índia. Eu entrei em estado de choque aqui dentro da igreja. Eu estava sozinha aqui, eu chorava. Era uma dor tão profunda. E eles dançando em cima daquele sangue daquela criança. E eles mataram o pastor, a esposa do pastor e as 3 crianças. Eu vi isso em oração, aqui dentro da igreja. E ali, o Senhor me revelou o sentido da palavra missão. Ali o Senhor me revelou qual é o nível de oferta de um missionário de verdade, que não é pastor itinerante, é missionário, que sai da sua terra, sabendo que está indo para um país e não sabe se vai voltar. E foi no momento de oração que o Espírito trouxe toda essa compreensão. Aí a gente fala assim, não, eu vou orar em casa. Orar em casa é importante, mas níveis profundos de oração a gente tem no templo. E a palavra do Senhor diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9, por volta das 3 horas da tarde. Era levado um homem, nesse mesmo instante, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ao mesmo tempo que tinham 2 homens indo para o templo para orar, tinha um homem que também ia todo dia à porta do templo para pedir esmola. Bispa, mas biblicamente falando, pela condição dele, ele não podia entrar. É fato. Ele não podia entrar, mas ele podia pedir oração. Ele podia pedir ali uma imposição de mãos. Ele podia pedir na porta do templo que alguém fizesse um milagre na vida dele. Ele podia pedir. E por que ele não pedia? Talvez
fala: opa, alguém olhou para mim. Alguém percebeu a minha necessidade. Desses aí, eu vou ganhar mais do que eu queria. E ele olha atentamente para Pedro e para João. Mas aí vem Pedro com a tal palavra. Pedro é o cara. Ele é a figura da igreja. E Pedro fala assim: intercessores, vocês podem se assentar. Pedro fala assim: olha, eu não tenho nem prata e nem ouro. Pelo amor de Deus, vamos entender isso aqui. Pedro, gente, Pedro, está dizendo para aquele paralítico: eu não tenho nem prata e nem ouro. Quem foi que disse para você que para você ser um instrumento de Deus você precisa de dinheiro? Quem foi que disse para você que você só vai cumprir uma missão se você tiver dinheiro? Quem foi que te falou que para você abençoar a vida de alguém, você só pode fazer se você tiver recursos financeiros? Eu fico imaginando todo mundo olhando Pedro, a referência, o líder que ficou junto com os outros apóstolos. Todo mundo esperava que Pedro tivesse recurso para mudar a vida das pessoas, tivesse recursos financeiros para abençoar pessoas. Mas o que Jesus deixou para Pedro não era uma condição financeira, era uma ação de fé. Era uma postura que o dinheiro não podia comprar, era uma autoridade para mover situações que o dinheiro não mudava. E a igreja de Cristo começou a condicionar o ministério. A igreja atual, ela começou a condicionar o ministério, o ID do Senhor, a recursos. Ei, meu amado, nós deixamos de viver experiências incríveis com o Senhor quando condicionamos o nosso chamado a uma vida financeira abastada. Eu só vou depois que Deus me der um carro. Vai a pé para você ver se você não volta com carro. Eu só vou quando Deus me der uma casa, um lugar de segurança, senão não vou. Você está perdendo a oportunidade de conhecer pessoas, você está perdendo a oportunidade de orar com pessoas, de estabelecer comunhão e de ser uma igreja na casa de alguém. Estamos condicionando o ministério a recursos financeiros. E Pedro, ele fala com uma naturalidade. Eu fico imaginando, gente, fala sério. Quem é o pastor hoje que quer andar com um carro simples? Quem é o pastor hoje que é bem visto, se ele não tiver uma roupa diferente em cada culto? Quem é o pastor hoje que é respeitado, se ele mora numa casa de aluguel? Porque na visão da igreja atual, um homem de Deus bem-sucedido é aquele que está andando com o braço cheio de ouro e de prata, é aquele que tem roupa importada, é aquele que tem um carro bonito na porta, e é aquele que mora numa bela casa. Aí a gente ouve Pedro dizendo: eu não tenho nem prata e nem ouro. O que será que se passou na cabeça daquele coxo? Se fosse você, o que passaria na sua cabeça? Seguiu Jesus, andou com Jesus, viu o milagre, e vem dizer que não tem nem prata e nem ouro. Do que valeu essa caminhada? Você quer ajuda, Pedro? Eu ganhei umas moedas, eu reparto com você. Só que tem uma vírgula nessa história. Pedro diz: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho nem prata e nem ouro para te impressionar, para mudar a sua história, para fazer você entender quem eu sou. Mas o que eu tenho, eu te dou. Aí eu te pergunto, hoje, se tivesse um coxo à porta da nossa igreja, o que é que nós temos para dar? Bispa, nós temos roupa do bazar. Nós temos gente que cozinha maravilhosamente bem nessa igreja e certamente comida não iria faltar. Yes. Nós temos um lugar onde ele pode tomar um banho, onde ele pode ir para casa limpinho. Beleza. Mas amanhã ele vai estar na porta da igreja de novo, na mesma condição. Pedro, ele diz: eu não tenho aquilo que você quer,
mas eu tenho o que você precisa. Nós estamos, como igreja, nos iludindo, querendo dar para as pessoas o que elas querem. E quando a gente não consegue fazer isso, a gente se omite de dar o que elas precisam. Existem pessoas que estão paralisadas porque falta para ela uma palavra de confronto. Existem pessoas que estão paralisadas porque falta para ela uma capacidade de administrar coisa que você tem sobrando. Existem pessoas amarradas que estão paralisadas à porta e que não entram na totalidade daquilo que Deus tem para elas, porque está faltando uma pessoa que confronte ela com a verdade. E aí, quando a gente se vê impossibilitado de fazer o que ela quer, a gente se omite de fazer o que precisa. Nós vemos a ousadia de Pedro: eu não tenho nem prata e nem ouro, eu não possuo o que você quer, mas o que você precisa, isso eu tenho e isso eu te dou. E ele diz: em nome de Jesus. Opa, o que é que Pedro tinha? Alguém se arrisca a dizer? A presença do Espírito Santo, que se movia através do quê? Do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Ele diz assim: o que eu tenho eu te dou, em o nome de Jesus Cristo. Aí a gente é remetido na palavra que diz: tudo o que você pedir ao Pai em meu nome. Aqui tem um segredo espiritual. Porque ele diz que ele está falando algo para aquele coxo em nome de quem? Então Pedro sabia que ele não era servo, que ele era filho. E que ele tinha um pai que o ouvia. Porque Jesus diz para os seus discípulos assim: tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, isso vos será feito. Então ele está dizendo em nome do Senhor Jesus. Ele não está dizendo: Senhor, eu sou teu filho e Jesus me ensinou que no nome dele eu posso todas as coisas. Não, eu tenho tanta certeza que eu sou filho e que da mesma forma que Jesus orava e o Senhor respondia, da mesma forma que Jesus se movia e o Senhor respondia: eu sou teu filho, eu estou assumindo esse lugar e estou dizendo que em nome de Jesus esse coxo vai se levantar. Aqui nós nos atentamos muito ao coxo, mas nesse momento Pedro se revela filho de Deus. O que está faltando para a igreja se mover em milagre? Reconhecer a paternidade de Deus sobre ela. O que falta para você se mover em poder, autoridade e unção? Saber que você é filho. E que como filho, tudo que você clamar em o nome de Jesus, isso vos será feito. Tudo o que você pedir em nome de Jesus. Aí a gente ora a Deus: Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo. E no final a gente diz: em nome de Jesus. E não acontece. Mas eu orei em nome de Jesus. Mas você não orou como filho, você orou como servo. E tudo que se pede em nome de Jesus tem que se pedir ao Pai na porção de filho. Você na posição e na porção de filho. Glória a Deus. Numa palavra, no entendimento de quem ele era, e no nome de Jesus, ele não deu alívio para aquele coxo, ele não deu suprimento diário, ele disse: levanta e anda. Nunca mais você vai voltar nessa posição, nunca mais eu vou te ver aqui na porta do templo pedindo esmola, nunca mais você vai precisar passar por essa humilhação.
Se eu tirar esse copo daqui e colocar ele aqui, eu mudei ele de lugar, mas ele continua sendo o mesmo copo. Mas a transformação, é impossível se identificar o que era antes. E eu declaro no nome de Jesus que tanto na sua vida como através da sua vida, o que vai começar a acontecer a partir de hoje é um ambiente de transformação como nunca se viu antes. Transformação. Transformação não é mudança. Deus não veio estabelecer mudança na sua vida. Ele veio estabelecer transformação. Aquele que era não é mais. Aquele que fazia não faz mais. Aquele que não podia agora pode. Em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala que, e tomando-o pela mão, agora você imagina aqui a cena. Ele recebeu uma palavra de ordem. Levanta. Ele teve fé para ficar em pé? Não. Ele não teve fé. Existem pessoas que estão tão conformadas com a situação que ela está vivendo, que quando alguém fala para ela algo diferente daquilo que é o ambiente de conformismo, ela não consegue reagir. Sabe quando você... Outro dia... Eu conheço uma pessoa que faz terapia. E aí ela foi num psicólogo que confrontou ela assim no 12. Mas confrontou com muita força. E aí essa pessoa disse assim, eu não vou voltar mais no psicólogo porque eu não gostei. Aí tudo bem. Foi para outro psicólogo que alisou, massageou e fez todos os mimimis e as firulas que ela queria. Ah, desse eu gostei. 4 anos fazendo terapia sem nenhum tipo de mudança. Aí se cansou. Mas não está resolvendo. Aí foi fazer um aconselhamento com um pastor. E o pastor falou, você vai no psicólogo fulano de tal. E ele foi. Chegou lá. Confronto, tapa na orelha. Saiu de lá e falou assim, eu não gostei muito daquele psicólogo, não, mas eu vou fazer o que ele pediu. Aí quem estava com ele falou assim, se você não gostou, é esse mesmo que vai mudar a sua vida. É o conselho dele que vai transformar você. Tem gente que está tão conformada com o ambiente de paralisação, que quando ela escuta alguma coisa que é para fazer ela levantar, ela prefere abandonar quem falou do que se posicionar. Sabe quando você vai reclamar de alguém para alguém e esse alguém aponta para você os seus defeitos, você fala, nunca mais eu volto lá. Porque você não percebe, enquanto você aponta o outro, você não percebe o quanto que você está paralisado, o quanto que você precisa andar. E aí quando você é confrontado, você fala, Deus me livre de passar pela sala do apóstolo. Deus me livre de entrar na sala da bispa, nem com um cafezinho eu não vou lá. Vai, meu amado, você vai gostar. É uma bênção. Eu posso ficar 4 horas com você tranquilamente. Aí o Senhor usa a vida de Pedro para mandar esse coxo andar. E ele simplesmente não se posiciona. É necessário, então, que Pedro o tome pela mão direita. E o levante. Para que, então, ele acredite que ele pode ficar em pé. Hoje, o Senhor está te tomando pela mão em áreas da tua vida que você não tinha como ficar em pé. Hoje o Senhor está te dando uma possibilidade de você se levantar. Você está no templo, mas meu querido, eu quero te pedir algo, não fique do lado de fora. Não fique do lado de fora, entre, mergulhe em profundidade de oração, para que você possa sair daqui hoje completamente restaurado. A palavra do Senhor fala que ele ficou em pé e imediatamente ele se firmou. Ele não ficou em pé titubeando, não, ele ficou firmado. E hoje o Senhor está dizendo para você, naquilo que eu vou te colocar em pé, não vai ser oscilante mais na sua vida. Naquilo que eu estou falando com você, que eu sou contigo, eu não vou te deixar balançando.
Um dia estou de pé, outro dia estou caído. Um dia estou indo, outro dia estou parado. Um dia eu não sei se eu vou pela direita ou pela esquerda. Ei, o tempo da indecisão na sua vida acabou. A palavra do Senhor fala que este paralítico se firmou. E hoje, o Espírito Santo de Deus está firmando você na verdade. A verdade que te faz caminhar. A verdade que te faz romper. E a verdade que te revela. A palavra diz, de um salto se pôs em pé. De um salto se pôs em pé. Não tentou, a palavra não diz que ele tentou ficar em pé. A palavra diz que de um salto, ele ficou em pé. E eu quero declarar sobre a tua vida. Eu estou tentando servir a Deus, mas não, agora eu vou ficar em pé. Eu estou tentando ser uma esposa melhor. Agora eu estou de pé. Eu não vou mais tentar, agora eu vou tomar uma decisão, é de uma vez. É de uma vez, meu querido, chega nesse ambiente de agora não sei se vou, não, eu vou, porque eu tenho o apoio que eu precisava, eu tenho a palavra que me garante e eu vou ficar em pé. De um salto se pôs em pé e passou a andar. E sabe qual é o primeiro lugar que ele vai? Leia aí na sua Bíblia. No verso 8. Gente, é lindo. O primeiro lugar que ele vai, ao templo. Ele poderia ter corrido para casa e ter falado, mãe, pai, eu estou andando. Ele poderia ter corrido para o sinédrio e ter falado, olha, eu estou curado, eu estou restaurado. Ele entrou no templo na hora do quê? Qual foi a hora que ele entrou no templo? Na hora da oração. Povo, vocês estão aqui? Naquele dia, a hora da oração também teve louvor. Pois a palavra do Senhor diz que ele entrou no templo saltando e louvando a Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida. Você pode entrar no templo para orar. Mas no meio da tua oração, Deus vai te dar um cântico de louvor, como você nunca louvou na sua vida. Nesse cântico de louvor, você vai cantar as maravilhas que Deus tem feito e todas que Ele ainda fará. Meu Deus, todo o povo da igreja conhecia Ele. Todo mundo sabia quem era aquele paralítico. Tantos crentes já tinham passado por ele, entrado e saído do templo e contemplado aquele paralítico ali. Mas de repente eles veem aquele homem saltando e louvando dentro da igreja. Sabe que o Espírito Santo fala no meu coração? Que pessoas que você desistiu vão se levantar. Pessoas que você deixou no meio do caminho por se sentir impotente na causa delas, estarão ao teu lado adorando ao Senhor. Aquele mesmo povo que passava por aquele paralítico e muitas vezes pela impotência o ignorava, agora estava contemplando aquele homem adorando ao Senhor no templo. E eu quero dizer a você, pelo Espírito do Senhor, que você verá pessoas que estavam completamente paralisadas, atadas, impedidas e que não conseguiam entrar na igreja. Você verá ainda nesse ano essas pessoas adorando e exaltando o nome de Jesus. Você verá na boca dessas pessoas um testemunho poderoso. Você verá elas louvando e exaltando a obra do Senhor. Eu não sei quem é a pessoa, quem são as pessoas que ficaram à porta do templo da tua vida, da adoração. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, o Senhor